Eu não posso fazer isso. Gente, é normal, viu? Eu vou me soltar, eu já tô me soltando. Olá, o meu nome é Bruna Holtz, eu sou advogada, especialista na área pet, apaixonada pelo meio ambiente e pelos animais. Sejam bem-vindos agora ao nosso canal Tribunal Pet. Hoje vamos começar falando sobre responsabilidade civil, mais propriamente a responsabilidade civil no direito médico veterinário. Etimologicamente, o termo responsabilidade origina-se do latim respondere, que significa responder. A responsabilidade civil é sempre uma responsabilidade de reparar danos, independente de quem faça a demanda, coletiva, transindividuais, individual, a depender do interesse de cada demanda. Portanto, independentemente de culpa, o agente que cometeu o ato, aqui em questão, o médico veterinário, precisa reparar o dano se foi causado dano a alguém. Mas como caracterizar o dano? De que maneira a gente tem de reunir elementos que caracterizam o dano? O artigo 186 do nosso Código Civil consegue reunir elementos que caracterizam a responsabilidade civil. E ela é ativa ou omissiva, pela ação ou omissão. A ação é justamente a manifestação desta atitude que prejudicou alguém, que causou danos a essa pessoa. E a omissão é exatamente o inverso disso. É a falta do dever de agir. Nesse tema sobre a responsabilidade civil dos médicos, a gente vai poder entender um pouco melhor de que maneira a gente consegue exemplificar os erros médicos veterinários. A gente pode começar por uma atitude emergente ou urgente de algum médico quando a gente procura um hospital, uma clínica veterinária. Naquele momento, o médico precisa ter uma ação positiva, ele precisa usar todos os instrumentos de meio para poder salvar a vida desse animal. No caso em questão, a gente está falando sobre a responsabilidade civil do médico. Então a gente pode exemplificar essa responsabilidade em algumas situações que a gente passa, como por exemplo, urgências, emergências, consultas eletivas, diagnóstico de exames ou diagnósticos de doenças. Então são alguns elementos que são possíveis a gente perceber se há ou não equívoco do médico veterinário. De que maneira a gente perceber isso? Bom, na verdade, a priori, ou seja, nesse primeiro momento é muito difícil perceber se há ou não equívoco do médico, porque a gente deposita toda essa credibilidade, essa confiança nessa relação contínua que a gente tem com a clínica, com o hospital e com o médico veterinário que atende a gente. Muitos casos que eu observo, no primeiro momento, existe essa credibilidade direta com o local, ou seja, com o hospital, com a clínica veterinária. Então a gente já deposita essa credibilidade, essa confiança naquele local. Depois a gente aprende a conhecer os médicos, a gente aprende a conhecer os profissionais da área, os profissionais que trabalham ali, e essa confiança é depositada aos poucos. Mas é possível perceber, nesse lapso de tempo, em casos urgentes ou emergentes, no momento que você leva o seu cão, qual é a resposta, né? Qual é a contraprestação que você ouve daquele profissional? Quais foram os meios para salvar a vida daquele animal? Quando o animal vem a óbito? Mas é possível observar que as explicações precisam ser dadas a esse tutor, né? Quais foram os meios de utilização para salvar aquele animal. E a partir daí, a gente começa o nosso caminho pela responsabilidade. A doutrina e a jurisprudência trazem inúmeros casos sobre a questão da reparação dos danos, né? Sobre a responsabilidade civil para os médicos e, por analogia, pelos médicos veterinários. Por quê? Porque o direito é o mesmo, a aplicação do direito nesses casos é o mesmo, que a reparação e a responsabilidade civil. Então a gente consegue usar pela analogia da medicina humana para com medicina veterinária, para com os animais. O dano, muitas vezes, não é só pecuniário. Em se tratando de responsabilidade, quando o indivíduo entra, ajuiza com uma ação, ele não visa só a restauração pecuniária, mas a restauração da honra, da dignidade dele e do animal dele. Não se faz dolorosa só a parte que o animal sofreu, mas a dor também que aquele tutor passou por constrangimento, por investimento pecuniário, a parte psicológica. Então, quando se entra com a restauração do dano, ela visa a pecúnia, mas o dano moral, o dano psicológico, o investimento psicológico que foi depositado naquela demanda, que foi depositado naquele hospital, que foi depositado naquele médico. Muitas vezes há uma restrição de direitos quando se comprovada o dano, há uma restrição de direitos por parte dos veterinários também. Que restrições são essas, Bruna? As restrições profissionais, né? Porque a depender da decisão judicial ou da representação do cliente
no Conselho de Medicina Veterinária, ele pode ter a sua carteira cassada ou suspensa, logicamente, pelo dano causado ao seu paciente. Ainda sobre o dano, é importante destacar que para a gente conseguir comprovar esse dano, a gente precisa ter materialidade, ou seja, a parte comprobatória ela é cabal em qualquer ação judiciária. Então, no momento que você se diz prejudicada por uma relação que houve entre você, entre o paciente e o médico, né, entre o investimento financeiro e o investimento psicológico, se necessita ter a parte concretizada, a gente precisa ter a parte documentada para comprovar, para de fato a gente conseguir comprovar que houve o dano psicológico e o dano financeiro. Vamos continuar agora na parte 2 sobre o vídeo de responsabilidade civil dos médicos veterinários. Você tá filmando ainda? Sim, tá legal. Rapaz, diga aí.